Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD, cujo tema é E o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do evangelista João. E hoje nós vamos abordar na lição de número 11, João capítulo 17, que é a intercessão de Jesus pelos discípulos. Nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, nos mostra Jesus orando, mas poucos falam que Jesus orou. Já no evangelho de João, nós temos uma oração maravilhosa de Jesus pelos seus discípulos. É chamado a intercessão de Jesus pelos discípulos. É um capítulo inteiro de João, capítulo de número 17. Para Rodolfo Bultmann, um estudante acadêmico do Evangelho de João, alemão, João, capítulo 17, é o capítulo mais importante para ele do Evangelho de João, essa intercessão de Jesus. E nós podemos dividir essa oração do capítulo 17, do verso 1 ao 9, ou ao 8, né? Jesus ora por si mesmo. Verso 1 ao 9. Do verso 10 ao verso 19, Jesus ora pelos seus discípulos. E do verso 20 ao 26, Jesus ora por todos nós. Nós vemos aqui a palavra eu rogo no verso 9, eu rogo por eles, começando no verso 9 ao 19, pelos discípulos, e verso 20, eu não rogo somente por esses, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Vamos, o texto áureo é o capítulo 17, verso 3, que nos fala o que é a vida eterna. Olha só, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. A verdade prática é que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, em favor dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. É um capítulo profundo, maravilhoso, João capítulo 17. Vamos ler alguns versos, você pode ler o capítulo todo, só tem 26 versos o capítulo todo, e temos a oração aqui. Vamos lá. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe des poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe desse, e agora vem a explicação. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu, verso 11, já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardavas em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que linda oração essa de Jesus.
e devemos ler o capítulo todo, vamos ver que ele nos dá a glória de sermos um com o Pai, nos mostrou o nome do Pai, nos deu a sua palavra, e como é bom ter a palavra de Jesus conosco. Vamos então ao comentário da lição com a introdução. Nesta lição, iremos explorar João capítulo 17. Esse capítulo descreve a oração mais significativa que nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. Essa oração é chamada a oração sacerdotal de Jesus, sendo Jesus, de acordo com o livro de Hebreus, o nosso sumo sacerdote. A oração sacerdotal, então, de Jesus é uma importante lição também sobre a unidade do povo de Deus, quando ele diz: eu rogo para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus, então, ora por essa unidade para que o povo de Deus, no seu reino, e o propósito de promover esse reino, que o evangelho de Jesus no mundo seja propagado, e seja propagado através da nossa união, da nossa unidade. Assim, o mundo verá e crerá. Vamos ao ponto 1, a oração de Jesus e a sua glorificação. Essa é a primeira parte da oração, chamada oração sacerdotal. A oração de Jesus, entre todas as orações documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou, possivelmente a mais elevada oração de Jesus. João, capítulo 17, do verso 1 ao verso 26. No início de João 17:1 está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente em João 16, verso 13. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo que partilhou a última ceia, o cenáculo, com os seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como uma oração intercessória, ou a oração sacerdotal de Jesus, ou ainda a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração pelas mesmas 3 partes. Primeiro, ele ora por si, verso 1 ao 8. E olha o que ele diz aqui, em verso 5, e agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes de haver céus, terra, Cristo estava com Deus Pai, que é como começa o Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele ora por si mesmo. Depois do verso 9 ao 19, ele ora pelos seus discípulos. E finalmente, verso 20 ao 26, Jesus ora pela todos nós, ou seja, a igreja futura. Vamos à oração de Jesus pela sua glorificação. Nessa oração, Jesus está pedindo por sua glorificação. Aqui há um sentido espiritual muito mais profundo, que não se trata de um ato egoísta de Jesus. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e também da finalidade da sua missão aqui na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora. Que hora é chegada? A hora da sua glorificação, a hora dele morrer pelos nossos pecados. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim.
Então, referindo-se a esse momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário, nosso Senhor expressa: glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. João 17, verso 1. Vamos lá, que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria, e a vida eterna seria oferecida a todos que aceitasse como Salvador de suas vidas, a saber, aqueles que creem nele. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Por isso que a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviastes. Verso 5 nos chama a atenção. A mesma glória com o Pai. No verso 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência, essa glória, se relaciona à divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus como o Verbo divino, antes da sua encarnação. Por falar nisso, eu lancei um livro há pouco tempo chamado A Encarnação do Filho de Deus. Você precisa adquirir esse livro, onde eu falo do mistério da encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido para essa glorificação. Uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revê-lo como um com o Pai. João 17, verso 11, verso 21 e verso 24. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece o Deus único e verdadeiro pela fé, assim como Jesus a quem enviastes. João 17, verso 3. A palavra-chave dessa lição é intercessão. E a sinopse do tópico 1 é: a oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com ele antes que o mundo existisse, desde toda a eternidade passada como uma eternidade futura, se podemos assim se referir. Quando nos referimos à eternidade passada, estamos se referindo a antes que o mundo existisse, e a eternidade futura com Deus, uma eternidade que ele cria para nós vivermos. Por isso, em Isaías 9:6, é chamado Pai da eternidade. Vamos lá. A oração de Jesus pelos seus discípulos. A intercessão pela proteção dos discípulos, dos versos 4 a 8, exceto o verso 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No verso 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles. Lemos: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me desse. Eram teus, e tu me desse e guardaram a tua palavra, a importância de guardar a palavra. Então, no verso 6, ele intercede pelos seus discípulos, pela unidade entre eles, uma vez que agora seriam responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai,
o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me destes. Verso 6. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que ele os entregou a ele. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. João 17, verso 6, parte B. Ao longo de quase 3 anos e meio, ou quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, principalmente as parábolas, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo, quando receberam poder no dia de Pentecoste, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Atos, capítulo 2, versos 14 a 36. No versículo de número 6, Jesus se referiu ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar do Evangelho com credibilidade. Vamos ao protegidos do mundo. Versículo de número 14 afirma: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção aqui ao termo mundo. Este pode se referir ao universo criado, como Jesus criou todas as coisas, João 17, verso 5. Ou mundo também pode se referir à humanidade, João 3,16, porque Deus amou o mundo, não é o mundo criado, mas o mundo, pessoas. No entanto, aqui Jesus se refere a um sistema espiritual, mundo, que é governado por Satanás, quando se refere esse mundo como um governo espiritual maligno, que domina, conforme Efésios 2, verso 2. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse mundo, sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sobre a influência do príncipe deste mundo. João 12, verso 31, João 14, verso 30 e João 16, verso 11. Portanto, a sinopse, tópico 2, Jesus pediu a proteção para os seus discípulos que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. Novamente, o mal do sistema mundano, ou seja, o mal das trevas, que é controlado pelo príncipe deste mundo, Satanás, não é? Vamos então à oração de Jesus pelos que viriam a crer, ou seja, pela sua igreja, que é o terceiro ponto, do verso 20 ao 26. O que Jesus ora aqui? Jesus ora pela unidade da igreja. Então, nessa terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica, orgânica, sendo que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor aqui ansiava por uma união genuína, tal como existe entre ele e o Pai, e nossa união com ele e com o Pai. Esta foi a súplica de nosso Senhor, para que todos sejam um.
assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Portanto, nós devemos ser unidos, mas unidos em propósito, unidos em decisão junto com o Pai e com o Filho. E aí nós vamos entender o propósito da unidade, que é o ponto 2. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do Senhor, é para que o mundo creia que tu me enviastes. Verso de número 21, a última parte do verso. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo, pelo menos por 4 motivos. Primeiro, a união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Segundo ponto, a união essencial dos salvos, que é promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, segundo Pedro 3:18. Terceiro, a união essencial dos salvos no desenvolvimento dos frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 22 a 23, a saber, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança, domínio próprio, não é? E, finalmente, a união essencial dos salvos, manifestada na glória como filhos de Deus e como detentores da vida eterna. Essa é a glória. Eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós um. Que glória é essa? Essa é a glória da unidade, de propósito com Deus, de fazermos a vontade de Deus. Essa é a glória. Finalmente, vamos ao último ponto, a oração por encorajamento à unidade. Em João 17, verso 21 e 22, nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os seus discípulos são encorajados a promover esse testemunho no mundo através da virtude do Espírito Santo que haveríamos de receber, Atos 1:8, para sermos testemunhas do mundo. Assim, essa unidade de fé, não é, que tem que estar ligada com Jesus, como ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Ou seja, não anunciamos o evangelho por nós próprios, anunciamos com Deus, anunciamos com a nossa união com Cristo. E para terminar a sinopse, tópico 3, Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão que deve haver entre aqueles que viriam a crer. Conclusão: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus continua a ressoar nos dias atuais, fazendo assim parte do corpo de Cristo. E esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar pelo poder do Espírito Santo, com coragem, o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Com isso, concluímos esta lição. Que Deus lhe abençoe,
ricamente em Cristo Jesus, e que eu e você possamos realizar o propósito pelo qual fomos criados, para a glória de Deus. Vamos à revisão do conteúdo através de perguntas e respostas para reforçar aquilo que aprendemos nessa lição. Lição de número 1. Em quais partes podemos apresentar a oração sacerdotal de Jesus? E a resposta é em 3 partes. Primeiro, ele orou por si mesmo, verso 1 ao 8. Segundo, e aqui nos ensina que devemos, antes de orar pelos outros, orar por nós mesmos. Segundo, intercedeu pelos seus discípulos, verso 9 ao 19. E terceiro, fez uma oração pela igreja futura, verso 20 ao 26. Muito bem, vamos ao segundo ponto. Ao que se relaciona a menção à glória no versículo de número 5. Essa referência à glória se relaciona à divindade de nosso Senhor, como verbo divino, antes que o mundo existisse, antes da sua encarnação. Terceira pergunta. De que forma Jesus dirige a sua oração ao Pai? Nos versículos 4 a 8, Jesus está orando ao Pai e apresentando, claro, um reporte, exceto o verso 5. Jesus ora como se estivesse, então, apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra. Quarta pergunta. A que mundo se refere João 17, verso 14? Aqui, o mundo que Jesus está se referindo é um mundo espiritual, que é governado por Satanás, ou seja, o sistema mundano. Vamos à quinta e última pergunta. Indique pelo menos 2 motivos que evidenciam a unidade espiritual dos salvos em Cristo. E aqui os 2 motivos primeiro, a união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12. E segundo, a união dos salvos promovidos pelo crescimento crescente com nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3, verso 18. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. E temos que estar unidos de propósito com Deus Pai e Deus Filho, não é? Temos que estar unidos nesse único propósito. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E semana que vem nós voltamos para estudar do julgamento à ressurreição. Um resumo da obra de Cristo sendo julgado no Sinédrio, perante Caifás e Anás, e também perante Pilatos, e até a sua morte e ressurreição. Não perca a semana que vem, lição de número 12, quase que uma das últimas, a penúltima lição desse trimestre, concluindo quase que o Evangelho de João. Também lhe convido para divulgar o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Você divulga esse canal de 2 formas. Primeiro, colocando o sinal de joinha aí no vídeo. Isso ajuda o YouTube, o algoritmo do YouTube, a entender que o material que estamos colocando aqui é relevante. E segundo, falando para alguém desse canal, para que mais pessoas acionem o canal e tenham acesso a esse material, que é uma bênção para todos aqueles que se dispõem a fazer parte dessa propagação do Evangelho de Cristo. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. Amém e amém. Esse é o comentário da revista da CPAD. Nós também comentamos a revista da Betel, a revista da CADB, a revista da Central Gospel e a revista Conimadeb.
Então, são 5 revistas Escola Dominical que você pode achar e ter acesso aqui no canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.